No século XII, enquanto a Europa sangrava em guerras santas, nasceu uma figura impossível. Homens que juravam pobreza, castidade e obediência, e ao mesmo tempo empunhavam a espada. Não eram simples soldados nem monges comuns, eram as ordens militares, uma elite que mudou para sempre o curso da história medieval. Neste documentário, descobrirás a história completa de todas as principais ordens militares das cruzadas, desde os lendários cavaleiros templários, rodeados de mitos e segredos, até os hospitalários, os cavaleiros teutônicos e as 6 ordens espanholas e portuguesas que desempenharam um papel fundamental na reconquista e na expansão europeia durante a Era dos Descobrimentos. Estas ordens não só lutaram por Jerusalém ou pela fé cristã. Fundaram bancos, governaram territórios e moldaram impérios. Hoje exploraremos quem foram realmente, por que surgiram e como o seu legado ainda ressoa no mundo moderno. Fica até o final e subscreve para não perderes esta história completa que marcou a Idade Média. Durante séculos, a guerra e a religião ocuparam espaços claramente separados na mentalidade cristã europeia. O soldado combatia, o monge rezava, um derramava sangue, o outro buscava a salvação da alma. No entanto, a partir do século XII, essa fronteira começou a desaparecer, dando origem a uma das instituições mais singulares e polêmicas da história medieval: os monges guerreiros. As ordens militares surgiram como resposta direta a um mundo em crise. Após a Primeira Cruzada e a conquista cristã de Jerusalém, em 1099, milhares de peregrinos começaram a viajar da Europa para a Terra Santa. O problema era evidente. Os caminhos estavam infestados de bandidos, os territórios eram instáveis e os novos reinos cruzados careciam de exércitos suficientes para proteger rotas, cidades e santuários. A fé tinha conquistado Jerusalém, mas não podia defendê-la sozinha. Foi nesse contexto que apareceu uma ideia revolucionária: criar comunidades religiosas que combinassem a disciplina espiritual do monaquismo com a função militar permanente. Homens que não lutassem por glória pessoal nem butim, mas como parte de uma missão sagrada. Assim nasceram as ordens militares. Estes monges guerreiros faziam votos semelhantes aos de qualquer mosteiro: pobreza, castidade e obediência. Renunciavam à propriedade privada, à vida familiar e à ambição individual. Mas, ao contrário dos monges tradicionais, a sua obediência não os levava ao silêncio do claustro, mas ao campo de batalha. A sua oração convivia com o treino militar. A sua fé com a espada. A Igreja, que durante séculos tinha condenado a violência entre cristãos, encontrou nas cruzadas uma justificação teológica para a guerra. Combater em defesa da fé já não era pecado, mas um ato de devoção. Sob esta nova doutrina, matar em nome de Deus podia ser visto como um caminho para a salvação. As ordens militares tornaram-se a expressão mais extrema e organizada dessa ideia. Ao contrário dos exércitos feudais, as ordens militares eram instituições permanentes. Não se dissolviam após uma campanha nem dependiam do chamado ocasional de um rei. Possuíam regras escritas, hierarquias claras, símbolos próprios e uma identidade que transcendia fronteiras. Um cavaleiro templário ou hospitalário não lutava por um senhor feudal específico, mas pela sua ordem e pela cristandade. Este caráter internacional foi uma das suas maiores forças. As ordens recrutavam membros de toda a Europa. Franceses, ingleses, alemães, italianos, espanhóis e portugueses lutavam sob um mesmo estandarte. Num mundo fragmentado por reinos rivais, as ordens militares representavam uma rede transnacional de poder religioso e militar. Além da sua função bélica, estas ordens assumiram tarefas-chave para a sobrevivência dos estados cristãos no Oriente.
Guardavam castelos estratégicos, escoltavam caravanas, administravam territórios e, em muitos casos, atuavam como diplomatas e banqueiros. Com o tempo, acumularam enormes riquezas e propriedades, tanto na Terra Santa como na Europa. Esta combinação de fé, armas e poder econômico converteu os monges guerreiros em figuras admiradas e temidas. Para os peregrinos, eram protetores. Para os inimigos, combatentes implacáveis. Para os reis, aliados indispensáveis, mas também instituições difíceis de controlar. A sua lealdade última não era a nenhuma coroa, mas a Deus e ao Papa. O dia a dia de um monge guerreiro estava marcado por uma estrita disciplina. A jornada começava com orações, continuava com treino militar e intercalava-se com trabalhos administrativos ou de vigilância. Em combate, esperava-se deles uma coragem absoluta. Fugir era considerado uma desonra espiritual. Algumas regras, inclusive, proibiam retirar-se, se a bandeira da ordem continuasse de pé. A sua vestimenta refletia esta identidade dual. O hábito religioso fundiu-se com a armadura, e sobre ela apareceram símbolos que ainda hoje são reconhecíveis: cruzes vermelhas, brancas ou negras, segundo a ordem. Estes emblemas não só identificavam os combatentes no campo de batalha, mas transmitiam uma mensagem clara. Não lutavam como homens comuns, mas como soldados de Deus. Com o passar do tempo, o modelo das ordens militares estendeu-se para além da Terra Santa. Na Península Ibérica, por exemplo, foram fundamentais durante a Reconquista, adaptando a sua missão à luta contra os reinos muçulmanos locais. Ali, as ordens não só combateram, mas repovoaram territórios, fundaram cidades e administraram vastas extensões de terra. No entanto, esta concentração de poder traria consequências. À medida que as cruzadas fracassavam e a presença cristã no Oriente se enfraquecia, muitas ordens perderam a sua razão de ser original. Algumas reinventaram-se, outras foram dissolvidas de forma violenta. O caso mais famoso é o dos Cavaleiros Templários, cuja queda marcaria para sempre a imagem dos monges guerreiros na memória coletiva. Mas antes de falar da sua ascensão e queda, é fundamental entender uma coisa. As ordens militares não foram uma anomalia marginal, mas uma resposta lógica às tensões do seu tempo. Numa era onde a fé definia a política, a guerra e a identidade, os monges guerreiros representaram a tentativa mais ambiciosa de unir o espiritual e o terreno numa só instituição. De todas as ordens militares que surgiram neste mundo de fé e violência, houve uma que superou todas em poder, riqueza e influência. Uma ordem tão temida como admirada, cujos membros juravam pobreza enquanto controlavam fortunas inimagináveis. O seu nome ainda desperta perguntas, teorias e silêncios incômodos: os Cavaleiros Templários. No ano de 1119, apenas 2 décadas depois da conquista cristã de Jerusalém, um pequeno grupo de cavaleiros liderados por Hugo de Payens fez um voto que mudaria a história. Juraram proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa, expostos a roubos, sequestros e assassinatos nos caminhos entre o porto de Jafa e a Cidade Santa. Eram poucos, mal equipados e praticamente desconhecidos. Ninguém imaginava que esse grupo se tornaria a ordem militar mais poderosa da Idade Média. Aquele grupo adotou o nome de Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Viviam numa zona do antigo Templo de Jerusalém, o que deu origem ao seu nome definitivo, Cavaleiros Templários. A sua missão inicial era simples, quase modesta, mas o seu destino seria tudo menos isso. O grande ponto de viragem chegou em 1129, quando o Concílio de Troyes reconheceu oficialmente a ordem.
Com o apoio de uma das figuras mais influentes da cristandade, Bernardo de Claraval, os templários receberam uma regra própria e uma legitimidade espiritual sem precedentes. Pela primeira vez, a Igreja aprovava formalmente uma ordem de monges que combatiam de forma permanente. São Bernardo redefiniu a guerra para os templários. Para ele, não eram assassinos nem mercenários, mas instrumentos de Deus. Matar um inimigo da fé não era um pecado, mas um ato de justiça divina. Esta justificação teológica converteu os templários em combatentes fanáticos, disciplinados e extremamente perigosos. A sua aparência refletia a sua identidade. Vestiam um manto branco, símbolo de pureza, com uma cruz vermelha cosida sobre o peito. O seu lema não oficial resumia a sua filosofia. Non nobis, Domine, non nobis, sed nominitud gloriam. Não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória do teu nome. No campo de batalha, os templários ganharam uma reputação temível. Combatiam em formações compactas, mantinham a posição mesmo quando outros fugiam e raramente se rendiam. Para eles, a derrota não era apenas militar, mas espiritual. As regras da ordem proibiam retirar-se enquanto o estandarte templário continuasse de pé. Mas o verdadeiro poder dos templários não se forjou apenas com espadas. Enquanto lutavam no Oriente, a ordem começou a tecer uma rede econômica sem precedentes na Europa. Reis, nobres e fiéis doavam terras, castelos, dinheiro e direitos comerciais em troca de proteção espiritual e prestígio. Em poucas décadas, os templários possuíam propriedades desde a Inglaterra até a Terra Santa. Este vasto patrimônio obrigou a ordem a desenvolver sistemas avançados de administração. Assim, quase sem querer, os templários lançaram as bases de algo revolucionário: a banca internacional. Um peregrino podia depositar o seu dinheiro numa comenda templária em Paris e retirá-lo meses depois em Jerusalém através de uma carta de crédito. Numa época onde viajar com ouro significava uma sentença de morte, este sistema converteu os templários nos banqueiros mais fiáveis da Europa. Reis inteiros confiaram os seus tesouros à ordem. Filipe II de França, Henrique II de Inglaterra e numerosos papas utilizaram os templários como guardiões, credores e gestores financeiros. A ordem não só guardava dinheiro, emprestava grandes somas, financiava guerras e sustentava reinos inteiros. Aqui surgia uma contradição inquietante. Os templários juravam pobreza individual, mas como instituição acumulavam uma riqueza colossal. Não eram pobres, eram poderosos. Além disso, respondiam diretamente ao Papa. Não pagavam impostos a reis, nem obedeciam a leis locais. Tinham os seus próprios tribunais, fortalezas e exércitos. Na prática, os templários formavam um Estado dentro do Estado. Algo profundamente incômodo para as monarquias europeias. Na Terra Santa defendiam castelos estratégicos como Safed, Tortosa ou Bagras, autênticas fortalezas inexpugnáveis que controlavam rotas comerciais e militares. A sua presença era a chave para a sobrevivência dos reinos cruzados. Sem eles, Jerusalém teria caído muito antes. Mas o mundo estava a mudar. Antes de avançar, lembra-te que podes desfrutar de narrativas completas como esta, descarregando-as no link disponível no vídeo, e assim poderás desfrutá-las a qualquer momento e sem interrupções de anúncios. Agora bem, continuando. No final do século XIII, as cruzadas fracassaram definitivamente. Em 1291, a queda de Acre marcou o fim da presença cristã na Terra Santa. Os templários, privados da sua missão original, regressaram à Europa sem inimigos claros, mas com enormes riquezas e um poder difícil de justificar. Foi então que passaram de defensores da fé a tornar-se um problema político.
O rei Filipe IV de França, endividado até ao limite e decidido a reforçar a sua autoridade, viu nos templários uma ameaça e uma oportunidade. Em 1307, ordenou a prisão massiva dos membros da ordem em França. As acusações foram tão graves quanto impactantes: heresia, idolatria, blasfêmia e rituais secretos. Sob tortura, muitos templários confessaram crimes improváveis. O processo foi rápido, implacável e profundamente político. Apesar da resistência inicial do papado, a pressão do rei francês foi decisiva. Em 1312, o Papa Clemente V dissolveu oficialmente a Ordem do Templo. 2 anos depois, o último grão-mestre templário, Jacques de Molay, foi queimado vivo em Paris. Segundo a lenda, da fogueira lançou uma maldição contra o rei e o Papa. Ambos morreriam pouco depois, alimentando o mito que rodeia a ordem até hoje. Assim terminou a história oficial dos Templários, mas não o seu legado. A sua queda deu origem a séculos de teorias, tesouros ocultos, conhecimentos proibidos, segredos ancestrais. Para lá do mito, o certo é que os Templários demonstraram algo nunca antes visto: que uma ordem religiosa podia dominar a guerra, a economia e a política ao mesmo tempo. Foram monges, soldados e banqueiros, defensores da fé e peças-chave do poder medieval. E embora a sua ordem tenha desaparecido, a marca que deixaram na história da Europa é impossível de apagar. Depois deles, outras ordens aprenderiam a lição e continuariam o caminho que os templários tinham traçado com aço, fé e ouro. Enquanto os templários converteram a fé em poder militar e financeiro, outra ordem tomou um caminho distinto. Não nasceram empunhando a espada, mas atendendo os doentes, curando feridas e dando refúgio aos mais vulneráveis. Mas quando a guerra os alcançou, estes cuidadores transformaram-se em combatentes. Assim surgiram os cavaleiros hospitalários. Antes de serem temidos no campo de batalha, os cavaleiros hospitalários foram conhecidos por algo muito mais raro na Idade Média: a compaixão organizada. O seu origem remonta ao final do século XI, inclusive antes da Primeira Cruzada, quando mercadores de Amalfi fundaram um hospital em Jerusalém dedicado a São João Batista. O seu objetivo era simples: atender peregrinos doentes, feridos ou exaustos após a longa viagem à Terra Santa. Num mundo onde a medicina era primitiva e a caridade escassa, este hospital destacou-se rapidamente. Não importava a origem do peregrino, a sua riqueza ou mesmo a sua fé. Os doentes eram atendidos com uma dedicação pouco comum para a época. Aqueles primeiros irmãos não eram soldados, mas cuidadores, profundamente influenciados pela tradição cristã de serviço aos necessitados. Após a conquista de Jerusalém em 1099, o hospital não só sobreviveu ao caos da guerra, mas cresceu. Sob a liderança de Gerardo Thom, a comunidade foi reconhecida oficialmente pelo Papa em 1113. Nascia assim a Ordem do Hospital de São João de Jerusalém, mais tarde conhecida como os Cavaleiros Hospitalários. Durante as suas primeiras décadas, os hospitalários não empunharam armas. A sua identidade girava em torno da atenção médica e da hospitalidade. As suas instalações eram surpreendentemente avançadas. Salas separadas, normas de higiene básicas, alimentação regular e atenção constante. Para muitos peregrinos, o hospital era a diferença entre a vida e a morte. Mas a Terra Santa não era um lugar pacífico. À medida que os reinos cruzados se consolidavam, as ameaças externas multiplicavam-se. As rotas de peregrinação continuavam a ser perigosas, e os hospitais tornaram-se alvos vulneráveis. Pouco a pouco, a ordem compreendeu uma verdade inevitável. Para proteger os doentes, primeiro deviam saber lutar. Assim começou a transformação.
A partir da década de 1130, os hospitalários adotaram um papel militar cada vez mais ativo. Sem abandonar a sua missão caritativa, começaram a recrutar cavaleiros armados e a fortificar os seus estabelecimentos. A ordem dividiu-se internamente: irmãos sacerdotes, irmãos servidores e irmãos cavaleiros, estes últimos treinados para o combate. Ao contrário dos templários, cuja origem foi militar desde o início, os hospitalários nunca deixaram de se ver a si mesmos como cuidadores. Mesmo quando lutavam, a sua identidade estava ligada ao serviço e à proteção, não à conquista. O seu símbolo, uma cruz branca de 8 pontas, representava as virtudes cristãs que deviam guiar a sua conduta: fé, justiça, misericórdia, humildade, perseverança, sinceridade, coragem e honra. Não era apenas um emblema, era um código moral. Em combate, os hospitalários demonstraram ser tão eficazes como qualquer outra ordem militar. Defenderam castelos estratégicos e participaram nas principais campanhas cruzadas. No entanto, a sua reputação estava marcada por uma dualidade única. Podiam salvar uma vida de manhã e arrebatar outra no campo de batalha à tarde. Esta combinação de espada e medicina converteu-os numa peça indispensável para os estados cruzados. Onde havia guerra, havia feridos, e onde havia feridos, os hospitalários estavam presentes. Com o tempo, a ordem acumulou vastas propriedades na Europa. Reis e nobres doavam terras para assegurar orações, proteção espiritual e prestígio. Estas propriedades financiavam hospitais, fortalezas e exércitos. Tal como os templários, os hospitalários converteram-se numa organização internacional, com casas espalhadas por todo o continente. Mas, ao contrário do templo, a sua riqueza nunca eclipsou completamente a sua missão original. A atenção médica continuou a ser uma prioridade. De facto, muitos historiadores consideram os hospitalários como precursores dos sistemas hospitalares modernos. A queda dos reinos cruzados supôs um duro golpe para a ordem. Em 1291, após a perda de Acre, os hospitalários abandonaram a Terra Santa. Mas, ao contrário dos templários, não foram destruídos. Souberam adaptar-se. Primeiro estabeleceram-se em Chipre, depois conquistaram Rhodes em 1309, transformando a ilha numa fortaleza inexpugnável. A partir daí, os hospitalários reinventaram-se como uma potência naval, defendendo o Mediterrâneo Oriental frente ao avanço muçulmano e à pirataria. Em Rhodes, a ordem alcançou um novo nível de sofisticação. Construíram hospitais avançados, muralhas monumentais e uma estrutura administrativa eficiente. Os cavaleiros provinham de distintas regiões da Europa, organizados em línguas segundo a sua origem: francesa, italiana, alemã, espanhola, entre outras. Era uma organização verdadeiramente europeia, séculos antes de o conceito existir. Em 1522, após um longo cerco, os hospitalários foram expulsos de Rhodes pelo Império Otomano. Parecia o fim, mas uma vez mais sobreviveram. Em 1530, o imperador Carlos V concedeu-lhes a ilha de Malta. Ali escreveriam uma das páginas mais lendárias da sua história. Em 1565, durante o Grande Cerco de Malta, um reduzido número de hospitalários resistiu ao poderoso exército otomano. A vitória não só foi militar, mas simbólica. Demonstraram que a ordem continuava viva, disciplinada e temível. Desde Malta passaram a ser conhecidos como os Cavaleiros de Malta. Continuaram a sua luta naval e o seu trabalho hospitalar, adaptando-se a um mundo que já não girava em torno das cruzadas. Enquanto os templários desapareceram envoltos em conspirações e fogo, os hospitalários sobreviveram graças à sua capacidade de transformação.
Mudaram de terra, de inimigos e de estratégias, mas nunca abandonaram a sua identidade essencial: servir e proteger. O seu legado perdura até hoje. A Ordem de Malta continua a existir como uma organização humanitária internacional, reconhecida por numerosos estados e dedicada à assistência médica e social. Poucas instituições medievais podem gabar-se de uma continuidade tão extraordinária. Os cavaleiros hospitalários demonstraram que a fé armada nem sempre teve de estar ligada ao ouro ou à ambição. Num mundo brutal, escolheram curar tanto quanto combater. E talvez por isso, a sua história não terminou numa fogueira, mas na sobrevivência. Enquanto os hospitalários sobreviviam adaptando-se e os templários desapareciam entre fogo e acusações, noutra fronteira da cristandade surgia uma ordem distinta. Não lutavam sob o sol de Jerusalém, nem defendiam peregrinos, mas avançavam entre bosques, gelo e pântanos. Ali, no norte da Europa, nasceriam os cavaleiros teutônicos. Os cavaleiros teutônicos nasceram longe do cenário clássico das cruzadas. A sua origem não está marcada pelo deserto nem por Jerusalém, mas pelo frio, a lama e as fronteiras orientais da Europa. Como os hospitalários, começaram a sua história não como guerreiros, mas como cuidadores. Durante a Terceira Cruzada, por volta de 1190, um grupo de peregrinos e comerciantes alemães estabeleceu um hospital de campanha na cidade de Acre para atender cruzados feridos. Aquele hospital, dedicado a Santa Maria dos Alemães, foi o embrião de uma nova ordem, a Ordem Teutônica. Em 1198, o Papa reconheceu oficialmente a ordem como uma instituição militar e religiosa. Desde o início, os teutônicos combinaram elementos dos templários e dos hospitalários, disciplina monástica, estrutura militar e uma forte identidade nacional alemã. Vestiam túnicas brancas com uma cruz negra, um símbolo que em breve seria temido em todo o norte da Europa. Ao contrário de outras ordens, os cavaleiros teutônicos nunca conseguiram consolidar-se plenamente na Terra Santa. O seu número era limitado e a sua influência menor frente a templários e hospitalários. Mas o destino da ordem mudaria radicalmente quando dirigiram o seu olhar para o norte. Nas fronteiras orientais do Sacro Império Romano-Germânico existia um vasto território habitado por povos pagãos, prussianos, lituanos, letões e outras tribos bálticas. Para a Igreja e os príncipes alemães, estas terras representavam uma dupla oportunidade: expandir o cristianismo e ampliar o poder territorial. Os teutônicos encontraram ali a sua verdadeira missão. No início do século XIII, a ordem foi convidada a estabelecer-se na Prússia com o objetivo de cristianizar a região. O que se seguiu não foi uma simples campanha militar, mas uma conquista sistemática e brutal. Ao contrário das cruzadas no Oriente, onde os cristãos lutavam por territórios distantes, os teutônicos criaram um estado próprio no coração da Europa do Norte. A conversão não foi pacífica. Os povos bálticos resistiram com ferocidade, e os teutônicos responderam com uma guerra implacável. Aldeias inteiras foram destruídas, populações deslocadas e culturas inteiras submetidas ou eliminadas. Para a ordem, a espada era um instrumento legítimo de evangelização. Com o tempo, os cavaleiros teutônicos construíram uma rede de castelos de pedra que dominavam a paisagem. Fortalezas como Marienburg, a sua capital, tornaram-se símbolos do seu poder. A partir destes bastiões, administravam justiça, arrecadavam impostos e organizavam campanhas militares. Ao contrário dos templários, os teutônicos não se limitaram a ser uma ordem dentro de reinos alheios. Governaram diretamente um estado monástico, uma teocracia militar onde o grão-mestre exercia autoridade política, religiosa e militar.
era uma entidade única na Europa medieval. O seu modelo de expansão atraiu cavaleiros de toda a Europa, especialmente durante as chamadas Cruzadas do Norte. Para muitos nobres, combater junto aos teutônicos oferecia indulgências espirituais semelhantes às da Terra Santa, mas sem ter de viajar milhares de quilômetros. A Guerra Santa tinha se mudado para o Báltico. No entanto, este sucesso continha as sementes da sua queda. À medida que os povos bálticos eram cristianizados, o inimigo pagão desaparecia. A ordem, construída para a guerra, necessitava de novos conflitos para justificar a sua existência. Isso levou-os a enfrentar potências cristãs emergentes, especialmente o Reino da Polônia e o Grão-Ducado da Lituânia. O momento decisivo chegou em 1410, durante a Batalha de Grunwald. Ali, as forças teutônicas foram derrotadas de forma devastadora por uma coligação polaco-lituana. Foi um dos maiores confrontos medievais da Europa e marcou o início do declínio irreversível da ordem. Embora os teutônicos tenham sobrevivido à derrota, nunca recuperaram a sua antiga hegemonia. As guerras constantes esgotaram os seus recursos e o mundo estava a mudar. A reforma protestante abalaria os próprios alicerces da ordem medieval. Em 1525, o grão-mestre Alberto de Brandemburgo tomou uma decisão histórica. Secularizou o Estado teutônico e adotou o luteranismo. O território passou a converter-se no Ducado da Prússia, pondo fim ao Estado monástico. A ordem perdeu o seu poder político e militar. A partir desse momento, os cavaleiros teutônicos continuaram a existir, mas transformados. Converteram-se numa ordem principalmente religiosa e caritativa, longe do poder que tinham exercido durante séculos. A sua época de conquistas tinha terminado. O legado dos teutônicos é profundamente complexo. Por um lado, contribuíram para a cristianização e organização do norte da Europa. Por outro, a sua expansão baseou-se na violência sistemática e na destruição cultural. Para muitos povos bálticos, a sua memória está associada mais à opressão do que à fé. Ainda assim, os cavaleiros teutônicos representam uma faceta essencial das cruzadas, a Guerra Santa como ferramenta de colonização interna europeia. Demonstraram que as cruzadas não foram apenas expedições para o Oriente, mas também campanhas para redefinir fronteiras dentro do próprio continente. Enquanto os templários dominaram o ouro e os hospitalários sobreviveram graças à adaptação, os teutônicos construíram impérios com pedra, sangue e disciplina. A sua história não se escreveu sob o sol do deserto, mas sob céus cinzentos, em terras onde a cruz avançou ao ritmo da espada. Quando as cruzadas começaram a apagar-se no Oriente e o poder das grandes ordens internacionais alcançava o seu ponto máximo, na Península Ibérica travava-se uma guerra diferente. Não era uma luta por Jerusalém, mas pela própria sobrevivência dos reinos cristãos. Nesse cenário, nasceu uma ordem que uniu fé, linhagem e espada como nenhuma outra, a Ordem de Santiago. A história da Ordem de Santiago não começa na Terra Santa nem nos corredores do Vaticano, mas nos campos de batalha da Reconquista, uma guerra longa, fragmentada e profundamente enraizada na identidade da Península Ibérica. Ao contrário das ordens nascidas no Oriente, a de Santiago foi uma criação genuinamente hispânica, moldada por séculos de conflito contra Al-Andalus e pela ambição de uma nobreza guerreira em busca de honra, terras e salvação espiritual. A ordem foi fundada por volta do ano 1170, num momento crítico para os reinos cristãos. Leão, Castela e Aragão avançavam para o sul, mas faziam-no entre rivalidades internas, fronteiras instáveis e uma constante ameaça militar.
Nesse contexto, surgiu uma irmandade de cavaleiros dedicada a proteger os peregrinos do caminho de Santiago, especialmente nas zonas mais perigosas do território fronteiriço. O apóstolo Santiago não foi uma escolha casual. Na mentalidade medieval hispânica, Santiago tinha se transformado em Santiago Matamouros, um símbolo guerreiro e protetor dos exércitos cristãos. Lutar sob o seu nome não só legitimava a guerra, mas convertia-a numa missão sagrada profundamente conectada com a identidade do reino. Desde o seu início, a Ordem de Santiago combinou elementos monásticos com uma clara vocação aristocrática. Ao contrário dos templários ou teutônicos, os cavaleiros santiaguistas não estavam obrigados ao voto de castidade perpétua. Podiam casar-se, ter descendência e manter vínculos familiares. Isto aproximava-os muito mais da nobreza feudal tradicional do que dos monges de clausura. Este detalhe marcaria profundamente o caráter da ordem. A cruz de Santiago, vermelha e em forma de espada, simbolizava perfeitamente essa dualidade, fé e guerra unidas num só emblema. Não era uma ordem pensada para renunciar ao mundo, mas para dominá-lo em nome de Deus e do Rei. Em breve, a Ordem de Santiago recebeu o reconhecimento papal e o apoio decidido dos monarcas cristãos. Em troca da sua lealdade e serviço militar, a Ordem foi recompensada com vastos territórios, castelos e direitos jurisdicionais. Em poucas décadas, tornou-se uma das instituições mais poderosas de Castela e Leão. As suas comendas estenderam-se pela Extremadura, La Mancha e Andaluzia, regiões-chave na fronteira com os reinos muçulmanos. A partir daí, os cavaleiros de Santiago participaram em algumas das campanhas mais decisivas da Reconquista, atuando como força de choque, guarnição defensiva e ferramenta de repovoamento. Mas a ordem não só lutava, administrava terras, impartia justiça, arrecadava impostos e organizava o assentamento de colonos cristãos em territórios recém-conquistados. Na prática, funcionava como um senhorio militar religioso, profundamente integrado na estrutura do reino. A figura central da ordem era o mestre, eleito entre os membros mais influentes. Este cargo concentrava um poder enorme, tanto militar como político. Controlar a Ordem de Santiago significava controlar exércitos, terras e lealdades nobres. Não é de estranhar que o posto se tornasse objeto de intrigas, conflitos internos e lutas pelo poder. Ao longo do século XIII, a Ordem alcançou o seu apogeu. Participou ativamente na conquista de cidades-chave e na consolidação do domínio cristão no sul. A sua presença foi decisiva em zonas onde a autoridade real era ainda frágil. Onde o rei não chegava, chegava a cruz de Santiago. No entanto, este poder também gerou tensões. A Ordem de Santiago, tal como outras ordens militares ibéricas, começou a comportar-se como um ator político autônomo. Em ocasiões, os seus interesses chocaram com os da coroa. Os reis necessitavam da ordem para essa guerra, mas temiam a sua independência. Ao contrário das ordens internacionais, a de Santiago estava profundamente entrelaçada com a nobreza local. Muitos dos seus cavaleiros pertenciam às famílias mais influentes do reino. A ordem converteu-se num espaço de ascensão social, prestígio e acumulação de poder. Esta proximidade com a nobreza explicaria tanto a sua força como a sua transformação posterior. Quando a Reconquista se aproximava do fim, a razão militar da ordem começou a diluir-se. Já não havia fronteiras tão instáveis, nem campanhas constantes. A Guerra Santa dava passo à administração de um reino em expansão. O ponto de viragem chegou no século XV, durante o processo de centralização do poder real. Os reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, compreenderam que nenhuma instituição podia rivalizar com essa autoridade da coroa.
As ordens militares, com os seus exércitos privados e vastos territórios, representavam um desafio direto. Em 1493, após a morte do último mestre independente, a Ordem de Santiago foi incorporada formalmente à coroa. O rei converteu-se em grão-mestre, unificando o poder militar, religioso e político sob a autoridade real. Não foi uma abolição, mas uma absorção estratégica. A partir desse momento, a ordem deixou de ser uma força autônoma de guerra para transformar-se numa instituição honorífica e administrativa. As suas riquezas passaram a reforçar o poder do Estado, e os seus cavaleiros integraram-se plenamente na nobreza cortesã. Longe de desaparecer, a Ordem de Santiago sobreviveu adaptando-se. Durante a Idade Moderna, converteu-se num símbolo de prestígio social. Ingressar na ordem era uma prova de limpeza de sangue, nobreza e fidelidade ao rei. Já não se exigia combater, mas representar um ideal aristocrático profundamente ligado à história de Espanha. O legado da Ordem de Santiago é inseparável do processo de construção do Estado espanhol. Foi uma ferramenta-chave para conquistar, repovoar e consolidar territórios. Mas também foi um reflexo de uma nobreza que soube usar a fé como legitimação do seu poder. Ao contrário dos templários, não caíram em desgraça. Ao contrário dos teutônicos, não perderam o seu estado pela força. Os santiaguistas sobreviveram porque souberam integrar-se na nova ordem política, cedendo autonomia em troca de continuidade. A Ordem de Santiago encarna uma forma muito particular de monge guerreiro. Menos ascético, mais nobre, menos internacional, profundamente hispânico. Os seus cavaleiros não sonhavam com Jerusalém, mas com terras, linhagens e honra na fronteira peninsular. Se a Ordem de Santiago representou a nobreza armada ao serviço do reino, outra ordem peninsular levou o ideal monástico militar ainda mais longe. Nasceu de uma urgência defensiva, foi forjada pelo rigor cisterciense e converteu monges em estrategas de guerra. Assim surgiu a Ordem de Calatrava. A Ordem de Calatrava é uma das expressões mais puras e radicais do conceito de monge guerreiro na Península Ibérica. A sua origem não está marcada pela linhagem aristocrática nem pela ambição territorial inicial, mas por uma necessidade imediata: defender uma fortaleza-chave na fronteira com o Islão quando ninguém mais se atrevia a fazê-lo. Tudo começou em 1158, quando o rei Sancho III de Castela herdou uma praça estratégica, mas extremamente vulnerável. Calatrava a Velha, situada no Vale do Guadiana. A fortaleza era uma porta de entrada para o coração de Castela, constantemente ameaçada pelos exércitos almohadas. Mantê-la requeria homens, disciplina e uma vontade férrea. Os templários, encarregados inicialmente da sua defesa, renunciaram ao encargo ao considerá-lo insustentável. Foi então que apareceu uma solução inesperada. Um monge cisterciense chamado Raimundo de Fitero, junto ao seu companheiro Diogo Velázquez, propôs assumir a defesa do castelo. Não eram cavaleiros no sentido tradicional, mas religiosos formados na estrita observância de Cister, uma das ordens monásticas mais austeras da cristandade. A sua proposta parecia quase suicida, mas o rei aceitou. Raimundo de Fitero recrutou monges, camponeses armados e cavaleiros voluntários. Sob uma disciplina monástica rígida e uma fé inabalável, aquele grupo conseguiu manter Calatrava frente ao inimigo. O sucesso foi tão inesperado como decisivo. A partir desse momento, nasceu oficialmente a Ordem de Calatrava, a primeira grande ordem militar hispânica inspirada diretamente na regra cisterciense. Ao contrário da Ordem de Santiago, Calatrava abraçou uma vida muito mais ascética. Os seus membros faziam votos estritos de pobreza, castidade e obediência.
A sua vida cotidiana estava marcada pelo silêncio, a oração e uma disciplina quase monástica, interrompida unicamente pela guerra. Vestiam hábitos brancos com uma cruz flordelizada vermelha, símbolo de sacrifício e pureza. Não era uma ordem pensada para o prestígio cortesão, mas para a resistência, o sacrifício e a obediência absoluta. O verdadeiro traço distintivo da Ordem de Calatrava foi a sua estrutura interna. Ao contrário de outras ordens onde a liderança recaía em nobres guerreiros, aqui o poder estava profundamente influenciado pela tradição monástica. O mestre não era apenas um comandante militar, era um superior espiritual. Em Calatrava, o monge podia converter-se em general. Esta fusão deu lugar a uma organização extremamente disciplinada. As decisões estratégicas eram tomadas sob uma lógica quase religiosa. A obediência não era apenas uma norma militar, mas um mandato espiritual. Desobedecer era pecar. Graças a esta coesão interna, a ordem cresceu rapidamente. Recebeu terras, castelos e privilégios por parte dos reis castelhanos, convertendo-se num pilar fundamental da reconquista em La Mancha e no Vale do Guadiana. A partir destas terras, os calatravos participaram em ofensivas-chave contra os reinos muçulmanos. No entanto, a sua história também estaria marcada por grandes derrotas. Em 1195, durante a Batalha de Alarcos, as forças cristãs sofreram uma das suas piores derrotas frente aos almohadas. A Ordem de Calatrava perdeu grande parte dos seus homens e a sua fortaleza principal ficou exposta. A derrota foi devastadora, tanto militar como espiritualmente. Longe de desaparecer, a Ordem aprendeu com a catástrofe. Após a recuperação cristã, a Calatrava foi transferida para uma nova sede mais segura. Calatrava a Nova, uma impressionante fortaleza-convento construída sobre uma colina. Este complexo simbolizava perfeitamente a essência da ordem, uma mistura de mosteiro e castelo, de claustro e muralha. A partir dali, a Ordem de Calatrava voltou a consolidar-se e participou num dos momentos mais decisivos da história peninsular. A Batalha de Navas de Tolosa, em 1212. Nesse confronto, as ordens militares, incluindo Calatrava, desempenharam um papel crucial na derrota definitiva do poder almóada na península. A partir desse momento, a Reconquista entrou numa fase irreversível de avanço cristão. E com ela, o poder da ordem alcançou o seu apogeu. Os calatravos administravam extensos territórios, organizavam repovoamentos e exerciam autoridade judicial. Mas, ao contrário da Ordem de Santiago, mantiveram durante mais tempo o seu caráter austero. A sua identidade não se baseava na linhagem, mas na disciplina e na obediência. Com o passar dos séculos, no entanto, nem sequer Calatrava pôde escapar às tensões políticas. A acumulação de terras e poder converteu o cargo de mestre numa peça-chave dentro do jogo nobiliário castelhano. As lutas internas e a influência da nobreza começaram a corroer o ideal original. O século XV marcaria o início da sua transformação definitiva. Tal como ocorreu com a Ordem de Santiago, os reis católicos intervieram para pôr fim à autonomia das ordens militares. Em 1487, o mestrado de Calatrava foi incorporado à coroa. A ordem perdeu a sua independência militar, mas não foi dissolvida. Desde então, Calatrava converteu-se numa ordem honorífica, ligada à nobreza e ao serviço do Estado. Os seus antigos ideais monásticos diluíram-se progressivamente, substituídos por um papel mais simbólico que militar. Ainda assim, a história da Ordem de Calatrava deixa uma marca única. Representa o momento em que o ideal monástico alcançou a sua forma mais extrema. Monges que não só lutavam, mas que dirigiam exércitos, combinando a obediência religiosa com a estratégia militar.
Não foram os mais ricos nem os mais famosos, mas no seu rigor, na sua disciplina e no seu origem quase improvisado, os Calatravos encarnaram uma verdade fundamental da Idade Média, que a fé, quando se converte em estrutura, pode produzir tanto santos como generais. Não todas as ordens peninsulares nasceram para avançar, conquistar e expandir-se. Algumas surgiram para resistir, para manter uma linha que não podia romper-se. No extremo ocidental da Reconquista, onde Castela e Portugal se encontravam com o Islão, uma ordem assumiu o papel de sentinela permanente, a Ordem de Alcântara. A Ordem de Alcântara foi, desde a sua origem, uma ordem de fronteira. Não nasceu envolta em grandes visões imperiais, nem com a ambição de dominar vastos territórios, mas com uma missão clara e perigosa: defender um dos passos mais vulneráveis da Península Ibérica. A sua história é menos conhecida que a de Santiago ou Calatrava, mas não por isso menos crucial para o desenvolvimento político e militar do Ocidente peninsular. A sua origem remonta a meados do século XII, num contexto de pressão constante por parte dos reinos muçulmanos do sul. A zona do rio Tejo, especialmente em torno da vila de Alcântara, era um ponto estratégico vital. Controlar esse passo significava controlar o acesso entre o norte cristão e o sul islâmico, bem como as comunicações entre Castela e o nascente Reino de Portugal. Num primeiro momento, a defesa desta região foi assumida por uma pequena irmandade conhecida como a Ordem de São Julião do Pereiro, fundada por volta de 1156. Eram poucos, com recursos limitados, mas profundamente comprometidos com a defesa da fronteira. O seu caráter era austero, quase rudimentar, muito similar ao das primeiras comunidades militares religiosas peninsulares. O grande câmbio chegou em 1218, quando o rei Afonso IX de Leão entregou a ordem à fortaleza de Alcântara, recentemente conquistada. A partir desse momento, a ordem adotou o nome com que passaria a história: Ordem de Alcântara. Tal como a Ordem de Calatrava, Alcântara ficou sob a influência espiritual de Cister, o que marcou profundamente a sua estrutura e disciplina. Os seus membros faziam votos estritos de pobreza, castidade e obediência, e levavam uma vida marcada pela oração, o silêncio e a guerra defensiva. Não eram cavaleiros cortesãos, mas guardiões permanentes de uma fronteira instável. O seu emblema, uma cruz verde flordelizada, em breve se converteu num símbolo reconhecível no oeste peninsular. Não representava expansão, mas vigilância. Não avanço, mas contenção. A função principal da ordem era clara: proteger o território recém-conquistado, repovoá-lo e assegurar que não voltasse a cair em mãos muçulmanas. Para isso, os cavaleiros de Alcântara estabeleceram-se em castelos estratégicos, patrulharam rotas e atuaram como uma força de reação rápida ante incursões inimigas. A sua relação com o Reino de Portugal foi especialmente delicada. A fronteira entre Leão, Castela e Portugal não estava claramente definida, e as alianças mudavam com frequência. Em ocasiões, a Ordem de Alcântara atuou como aliada de Portugal, noutras, como instrumento de pressão castelhano-leonesa. Esta ambiguidade política marcou grande parte da sua história. Ao contrário da Ordem de Santiago, Alcântara nunca foi uma ordem massiva nem profundamente aristocrática. O seu tamanho foi mais reduzido, e a sua influência, embora importante, concentrou-se em regiões específicas. Isso permitiu-lhe manter durante mais tempo seu caráter militar, autêntico, menos diluído pelo prestígio cortesão. No entanto, essa mesma limitação tornou-a vulnerável. Durante o século XIII, a Ordem participou ativamente nas grandes campanhas da Reconquista, incluindo a decisiva Batalha de Navas de Tolosa.
Embora o seu papel fosse menos visível que o de outras ordens maiores, a sua contribuição foi constante e essencial na consolidação do território ocidental. Com o avanço cristão para o sul, a fronteira deslocou-se, mas a Ordem de Alcântara não perdeu a sua função. Simplesmente mudou de cenário. As suas comendas estenderam-se pela Extremadura, e a Ordem passou a administrar amplas zonas rurais, organizando o repovoamento e garantindo a segurança. Como todas as ordens militares peninsulares, Alcântara começou a acumular terras, rendas e privilégios. E com isso chegaram as tensões internas. O cargo de mestre converteu-se numa posição cobiçada, não só pela sua autoridade militar, mas pelo controlo econômico que implicava. Durante os séculos XIV e XV, a ordem viu-se presa nas lutas políticas entre fações nobiliárias e nos conflitos dinásticos de Castela e Portugal. Em mais de uma ocasião, a Ordem de Alcântara dividiu-se internamente, apoiando bandos rivais. Aquilo debilitou a sua coesão e corroeu o seu papel original como guardião imparcial da fronteira. O ponto de ruptura chegou com o processo de centralização do poder monárquico. Os reis católicos, decididos a pôr fim a qualquer poder militar autônomo, intervieram diretamente nos assuntos da ordem. Em 1492, o mestrado de Alcântara foi incorporado à coroa, seguindo o mesmo caminho que Santiago e Calatrava. Com esta incorporação, a ordem perdeu a sua independência militar e política. Os seus castelos passaram a formar parte do aparelho defensivo do Estado, e os seus cavaleiros integraram-se na nobreza do reino. A Ordem de Alcântara não foi abolida, mas sim transformada. Durante a Idade Moderna, o seu papel tornou-se cada vez mais simbólico. Ingressar na ordem converteu-se numa distinção honorífica, uma prova de nobreza e limpeza de sangue. A espada foi substituída pelo protocolo, e a fronteira deixou de ser um campo de batalha para se converter numa linha administrativa. Ainda assim, o legado da Ordem de Alcântara não deve medir-se pela sua fama, mas pela sua função histórica. Durante séculos, susteve uma das zonas mais frágeis da Península Ibérica. Foi um muro humano entre reinos, culturas e religiões. Se Santiago representou a nobreza guerreira e Calatrava o rigor monástico levado à guerra, Alcântara encarnou o soldado de fronteira, sempre alerta, sempre exposto, raramente celebrado. Numa reconquista feita de grandes batalhas e nomes lendários, a Ordem de Alcântara recorda uma verdade menos gloriosa, mas essencial, que a história também se sustém graças a quem permanece firme nas margens, defendendo linhas que não podem cair. E no extremo ocidental do mundo medieval, esses guardiões vestiram uma cruz verde e juraram não avançar, mas resistir. A queda dos templários não só deixou fogueiras e lendas, também deixou um vazio de poder, castelos abandonados e exércitos sem bandeira. Em alguns lugares, esse vazio foi absorvido por reis, noutros, deu origem a algo novo. Na coroa de Aragão, o desaparecimento do templo não significou o fim, mas uma transformação. A Ordem de Montesa. A Ordem de Montesa nasceu de uma crise. Não foi fruto de uma visão espiritual, nem de uma urgência militar imediata, mas de uma necessidade política, reorganizar o poder que tinha ficado no ar após a destruição dos Cavaleiros Templários. Em nenhum outro lugar da Península Ibérica se sentiu tanto esse impacto como nos territórios da Coroa de Aragão. Quando o Papa Clemente V dissolveu a Ordem do Templo em 1312, os seus bens ficaram oficialmente sob controle papal. No entanto, na prática, esses bens eram demasiado importantes para os deixar fora do alcance dos reis. Castelos, terras, rendas e fortalezas templárias cobriam amplas zonas de Aragão e Valência e constituíam um pilar-chave da defesa fronteiriça.
O rei Jaime II de Aragão entendeu rapidamente o problema. Se esses recursos caíssem nas mãos de uma ordem estrangeira, como os hospitalários, a coroa perderia controle militar e político sobre regiões estratégicas. A solução devia ser clara: criar uma nova ordem, leal ao rei, que herdasse a função e os bens do templo. Assim, em 1317, com a aprovação do Papa João XXII, nasceu a Ordem de Santa Maria de Montesa, conhecida simplesmente como a Ordem de Montesa. A sua sede estabeleceu-se no Castelo de Montesa, no Reino de Valência, uma fortaleza poderosa situada numa zona-chave frente a possíveis incursões muçulmanas. Desde o primeiro momento, a ordem foi concebida como um muro de contenção e como uma continuação funcional do templo, mas sem a sua independência perigosa. Montesa herdou muito dos templários: castelos, comendas, estrutura militar e até parte da sua simbologia. Os seus membros vestiam hábitos brancos com uma cruz negra, evocando deliberadamente o templo. A mensagem era clara: o templo tinha desaparecido, mas a sua função sobrevivia. No entanto, havia uma diferença fundamental. A Ordem de Montesa não respondia diretamente ao Papa, mas estava estreitamente vinculada à coroa de Aragão. Desde a sua origem, foi uma ordem mais controlada, menos autônoma, desenhada para não se converter jamais num Estado dentro do Estado. Quanto à sua regra, Montesa adotou a observância cisterciense, tal como Calatrava e Alcântara. Isto outorgou-lhe uma estrutura disciplinada, austera e monástica. Os seus cavaleiros faziam votos de pobreza, castidade e obediência e levavam uma vida marcada pela oração, a vigilância e a guerra defensiva. A missão principal da ordem foi clara: defender o reino de Valência e assegurar a fronteira sul da coroa de Aragão. Embora a reconquista estivesse muito avançada, o perigo muçulmano não tinha desaparecido por completo. Além disso, o Mediterrâneo continuava a ser um espaço de conflito constante, com pirataria e tensões políticas. Durante o século XIV, a Ordem de Montesa desempenhou um papel discreto mais constante. Não protagonizou grandes batalhas lendárias, mas manteve guarnições, protegeu rotas e administrou territórios herdados do templo. Nesse sentido, foi uma ordem de estabilidade, não de expansão. O seu tamanho foi relativamente reduzido em comparação com Santiago ou Calatrava, mas a sua importância estratégica era significativa. No equilíbrio de poder da coroa de Aragão, Montesa funcionou como uma ferramenta militar fiável, sem a ameaça de autonomia excessiva. A nível interno, a ordem era dirigida por um mestre, eleito com forte influência real. Isto garantia que a lealdade à coroa estivesse acima de qualquer ambição interna. A experiência templária tinha deixado uma lição clara: uma ordem demasiado poderosa podia converter-se num risco. Com o passar do tempo, o contexto mudou radicalmente. No final do século XV, a tomada de Granada marcou o fim da Reconquista. A fronteira deixou de ser um campo de batalha permanente. Para a Ordem de Montesa, como para todas as ordens militares peninsulares, surgiu uma pergunta inevitável: qual era agora a sua razão de ser? A resposta não foi imediata, mas sim progressiva. A ordem começou a perder a sua função estritamente militar e a integrar-se cada vez mais na estrutura do Estado. Os seus membros já não eram guerreiros de fronteira, mas administradores, nobres e servidores do rei. O prestígio de pertencer a Montesa passou a ser mais simbólico que bélico. O momento decisivo chegou em 1587, quando o rei Filipe II incorporou oficialmente o mestrado de Montesa à coroa. Com isso, a ordem perdeu a sua última autonomia real. A partir de então, o monarca espanhol seria também grão-mestre de Montesa,
seguindo o modelo aplicado anteriormente a Santiago, Calatrava e Alcântara. Este processo não significou o desaparecimento da ordem, mas a sua transformação definitiva. Montesa passou a ser uma ordem honorífica, vinculada à nobreza valenciana e aragonesa. Os seus castelos deixaram de ser fortalezas ativas e converteram-se em símbolos do passado. Ao contrário dos templários, Montesa nunca foi acusada de heresia nem perseguida. Ao contrário de outras ordens, nunca desafiou abertamente o poder real. A sua sobrevivência baseou-se numa estratégia clara: existir sem ameaçar. O legado da Ordem de Montesa é inseparável do trauma templário. Foi criada para ocupar o seu lugar, mas também para evitar repetir o seu destino. Nesse equilíbrio entre continuidade e controlo, reside a sua singularidade histórica. Montesa representa uma etapa distinta do fenômeno dos monges guerreiros, o momento em que a Idade Média começa a ceder perante o Estado moderno. A fé armada já não podia ser independente, tinha que integrar-se, submeter-se e adaptar-se. Se os templários encarnaram o auge e a queda do poder autônomo, Montesa simboliza a institucionalização da memória. Não a cruz que conquista, mas a cruz que administra. Não a espada que avança, mas a que se guarda como símbolo. Nas muralhas silenciosas do seu castelo, a Ordem de Montesa recorda que a história das ordens militares não terminou numa fogueira nem numa grande batalha, mas em algo muito mais subtil: a absorção do ideal guerreiro pelo poder do Estado. E assim, os herdeiros do templo não continuaram a sua lenda com fogo e mistério, mas com obediência, silêncio e permanência. No extremo ocidental da Península Ibérica, as ordens militares não só defenderam fronteiras nem administraram territórios. Num caso excepcional, uma delas cruzou um limiar que nenhuma outra alcançou. Passou de servir o trono a ocupá-lo. Assim nasceu uma das histórias mais singulares do mundo medieval, a da Ordem de Aves. A Ordem de Aves ocupa um lugar único na história das ordens militares. Enquanto a maioria terminou absorvida pela coroa ou relegada a um papel honorífico, Avis foi mais além. Deu origem a uma dinastia real que governaria Portugal durante um dos períodos mais decisivos da sua história. Nenhuma outra ordem militar europeia chegou tão longe. A sua origem remonta a 1146, em pleno avanço da Reconquista Portuguesa. O Reino de Portugal, jovem e ainda frágil, lutava por consolidar a sua independência frente aos reinos muçulmanos do sul e, ao mesmo tempo, frente às pressões dos seus vizinhos cristãos. Nesse contexto nasceu a Ordem de São Bento de Avis, inicialmente conhecida como a Ordem de Évora. Como muitas ordens peninsulares, Avis surgiu com uma missão clara: defender a fronteira e assegurar os territórios recém-conquistados. O seu nome definitivo viria do Castelo de Avis, uma fortaleza estratégica que se converteria no coração da ordem e em símbolo de resistência. Desde os seus inícios, Avis esteve profundamente ligada à coroa portuguesa. Ao contrário das ordens internacionais, a sua vocação foi sempre nacional, ao serviço direto do reino. Esta proximidade com o poder real marcaria o seu destino de forma irreversível. A ordem adotou uma regra inspirada no modelo cisterciense, com votos de pobreza, castidade e obediência. Os seus cavaleiros vestiam hábitos brancos com uma cruz verde, emblema que em breve se associaria com a defesa de Portugal. Não eram monges de clausura, mas guerreiros disciplinados, habituados à vida dura da fronteira. Durante os séculos XII e XIII, a Ordem de Aves participou ativamente nas campanhas da Reconquista Portuguesa. Defendeu castelos, protegeu rotas e ajudou a consolidar o controlo cristão sobre o Alentejo,
o seu papel foi essencial numa guerra marcada por avanços lentos e uma pressão constante do inimigo muçulmano. Com o tempo, a ordem acumulou terras, privilégios e prestígio. Mas, ao contrário de outras ordens, o seu crescimento esteve sempre alinhado com os interesses do rei. Aviz não aspirava à autonomia total. A sua força residia precisamente na sua lealdade à coroa. Essa lealdade seria posta à prova num dos momentos mais críticos da história portuguesa. Em 1383, o rei Fernando I morreu sem herdeiro masculino. A sucessão ficou nas mãos da sua filha Beatriz, casada com o rei de Castela. Para muitos portugueses, aquilo significava uma ameaça existencial: a possível absorção de Portugal por Castela. O reino entrou numa profunda crise política, conhecida como a Crise de 1383 a 1385. O país dividiu-se entre quem apoiava a La União com Castela e quem defendia a independência portuguesa. No meio desse caos, emergiu uma figura inesperada: João, mestre da Ordem de Aviz. João não era rei nem herdeiro legítimo, era um bastardo real, filho ilegítimo do rei Pedro I, mas também era o líder de uma poderosa ordem militar, respeitado, disciplinado e profundamente português. Num momento de vazio de poder, a sua figura converteu-se num ponto de referência. A Ordem de Aviz tomou uma decisão histórica: intervir diretamente na política do reino. João foi proclamado defensor do reino e liderou a resistência contra as forças castelhanas. A ordem contribuiu não só com tropas, mas com organização, disciplina e legitimidade moral. O momento decisivo chegou em 1385, durante a Batalha de Aljubarrota. Ali, um exército português numericamente inferior, reforçado por contingentes da Ordem de Aviz, derrotou de forma contundente as forças de Castela. Foi uma vitória decisiva, não só militar, mas simbólica. Após a vitória, João foi proclamado rei de Portugal como João I, fundador da dinastia de Aviz. Pela primeira vez na história europeia, uma ordem militar não só influenciava o poder real, mas convertia-se nele. A partir desse momento, a história da Ordem de Aviz e a do Reino de Portugal ficaram completamente entrelaçadas. A cruz verde da Ordem passou a simbolizar não só a defesa da fronteira, mas a própria legitimidade da monarquia portuguesa. Sob a dinastia de Aviz, Portugal entrou na sua época mais brilhante. Foram os Aviz que impulsionaram a era dos descobrimentos, transformando um pequeno reino atlântico numa potência marítima global. A mentalidade de fronteira e expansão, forjada durante a Reconquista, projetou-se agora para o oceano. Figuras como o infante Dom Henrique, membro da família Aviz e grão-mestre da Ordem de Cristo, herdeira templária em Portugal, encarnaram esta continuidade entre fé, guerra e exploração. A lógica do monge guerreiro transformou-se na do explorador missionário. Entretanto, a Ordem de Aviz como instituição militar foi perdendo o protagonismo direto. A sua função tinha sido cumprida, o reino estava consolidado e a fronteira segura. A ordem integrou-se progressivamente na estrutura do Estado, convertida numa ordem honorífica, vinculada à nobreza e ao prestígio cortesão. Mas o seu legado já era irreversível. Ao contrário de outras ordens que terminaram absorvidas ou neutralizadas pela coroa, Aviz tinha sido a coroa. A sua história demonstrava que as ordens militares não eram apenas instrumentos dos reis, mas potenciais geradoras de poder soberano. A dinastia de Aviz governou Portugal durante quase 2 séculos, levando o reino à sua máxima expansão territorial e cultural.
Sob o seu mandato, Portugal estabeleceu rotas comerciais globais, colônias e uma identidade marítima que definiria a sua história posterior. Tudo isso teve a sua origem numa ordem militar nascida para defender castelos de fronteira. A Ordem de Aves representa o ponto culminante do fenômeno dos monges guerreiros na Península Ibérica. Não foi a mais rica nem a mais numerosa, mas foi a que entendeu melhor o momento histórico. Soube quando lutar, quando intervir e quando governar. Se os templários simbolizam o poder que desafia o trono, a Vis encarna o poder que o ocupa. Se outras ordens se dissolveram no passado, a Vis projetou-se para o futuro. Na Cruz Verde que ondeou nos campos de batalha medievais, escondia-se já a semente de um império oceânico. E na história da Ordem de Avis, fica demonstrado que na Idade Média, a fé armada nem sempre terminou submetida ao poder. Às vezes, converteu-se nele. Quando a Reconquista chegou ao fim, muitas ordens militares perderam a sua razão de ser. A guerra de fronteira desapareceu, e com ela o velho inimigo. Mas em Portugal ocorreu algo distinto. Ali, uma ordem herdeira do templo não olhou para trás. Olhou para o oceano. A cruz deixou de avançar por terra e começou a fazê-lo por mar. Assim nasceu a Ordem de Cristo. A Ordem de Cristo representa a última grande metamorfose dos monges guerreiros. Não nasceu para conquistar castelos nem defender fronteiras peninsulares, mas para projetar a fé e o poder para além do horizonte conhecido. Nela, o ideal da cruzada medieval não desapareceu. Transformou-se em exploração, comércio e expansão global. A sua origem está diretamente ligada à queda dos Cavaleiros Templários. Quando o templo foi dissolvido no início do século XIV, Portugal encontrou-se numa situação particular. Ao contrário de França, onde os templários foram perseguidos com violência, em Portugal tinham sido aliados leais da coroa. Castelos, frotas e redes templárias eram essenciais para a defesa e estabilidade do reino. O rei Dom Dinis de Portugal negou-se a permitir que esse poder desaparecesse ou passasse a mãos estrangeiras. A sua solução foi audaciosa e política: criar uma nova ordem, com uma nova legitimidade, mas herdeira direta do templo português. Em 1319, com a aprovação papal, nasceu oficialmente a Ordem de Cristo. Na prática, a nova ordem herdou grande parte dos bens, castelos e membros do templo em Portugal. A sua sede estabeleceu-se em Tomar, uma antiga fortaleza templária que se converteria num dos centros espirituais e estratégicos mais importantes do país. O símbolo da Ordem de Cristo dizia tudo: uma cruz vermelha templária, modificada, inscrita dentro de um contorno branco. Era um sinal de continuidade e ruptura ao mesmo tempo. O templo tinha caído, mas o seu espírito sobrevivia sob uma nova forma. Durante as suas primeiras décadas, a Ordem de Cristo manteve funções militares tradicionais. Defendia territórios, administrava comendas e atuava como uma ordem religiosa militar a mais. Mas o mundo estava a mudar rapidamente. Portugal, livre já de grandes ameaças internas, começou a olhar para o Atlântico. O mar, antes fronteira, converteu-se em oportunidade, e a Ordem de Cristo estava perfeitamente posicionada para liderar essa viragem histórica. O momento decisivo chegou no século XV, com uma figura-chave, o infante Henrique de Avis, conhecido como Henrique, o Navegador. Em 1420, Henrique foi nomeado grão-mestre da Ordem de Cristo. A partir desse cargo, combinou poder religioso, recursos econômicos e visão estratégica. A Ordem, rica graças às suas vastas propriedades, converteu-se no principal financiador da exploração marítima portuguesa. Aqui produziu-se uma transformação sem precedentes.
A cruzada já não se travaria contra exércitos muçulmanos em terra firme, mas contra o desconhecido, o oceano e os limites do mundo medieval. As expedições portuguesas para a costa africana, Madeira, os Açores e mais além foram concebidas como uma nova forma de guerra santa. Explorar, comerciar e evangelizar fundiram-se num mesmo projeto. As caravelas portuguesas levavam nas suas velas a cruz da Ordem de Cristo, um símbolo que ondeou desde o Atlântico até o Índico. Não era apenas um emblema religioso, era uma declaração de poder, fé e ambição global. A Ordem financiou portos, estaleiros, navegadores e expedições. Sem ela, a era dos descobrimentos portugueses teria sido impensável. Os recursos da Ordem de Cristo permitiram sustentar viagens longas, arriscadas e custosas, sem retorno imediato. Ao contrário das cruzadas tradicionais, aqui o inimigo nem sempre era visível. Às vezes era o clima, a navegação, a fome ou a distância. Mas a linguagem continuava a ser a mesma: missão, fé, expansão. Quando Vasco da Gama chegou à Índia em 1498, fê-lo sob o signo da Cruz de Cristo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, essa mesma cruz ondeava nas suas velas. A Ordem tinha passado de custodiar castelos a marcar continentes. A nível interno, a Ordem de Cristo evoluiu para uma instituição profundamente ligada ao Estado português. Os seus grandes mestres foram cada vez mais membros da família real. A Ordem deixou de ser uma força militar independente para se converter num instrumento estratégico do Império. Neste novo contexto, a evangelização adquiriu um papel central. As expedições não só buscavam rotas comerciais, mas também expandir o cristianismo. A lógica da cruzada sobrevivia, agora projetada sobre África, Ásia e América. No entanto, este modelo também trouxe contradições. A Ordem de Cristo, nascida de um ideal espiritual, viu-se cada vez mais envolvida em interesses econômicos, coloniais e políticos. O comércio de especiarias, o controle de rotas marítimas e, mais tarde, o sistema colonial transformaram profundamente a sua natureza. A cruz que antes simbolizava sacrifício começou a associar-se também com dominação. A partir do século XVI, com o auge do Império Português, a Ordem tornou-se cada vez mais honorífica. Os seus recursos foram absorvidos progressivamente pela coroa, e o seu papel militar desapareceu quase por completo. Em 1551, o mestrado foi incorporado formalmente ao rei de Portugal, consolidando o seu controlo absoluto. A Ordem de Cristo não foi abolida, mas sim redefinida. Converteu-se numa distinção de prestígio vinculada ao mérito, à nobreza e ao serviço ao Estado. O seu passado cruzado sobreviveu mais como símbolo que como realidade operativa. Ainda assim, o seu legado é imenso. A Ordem de Cristo foi a ponte entre a Idade Média e a Idade Moderna. Transformou o ideal do monge guerreiro no do explorador, o navegador e o missionário. Levou a cruz mais longe que qualquer outra ordem militar da história. Se os templários dominaram caminhos e castelos, a Ordem de Cristo dominou mares e rotas oceânicas. Se outras ordens se apagaram com o fim da Reconquista, esta reinventou-se quando o mundo se fez maior. Nas velas das naves portuguesas, a cruz já não assinalava uma batalha próxima, mas um destino desconhecido. A Guerra Santa tinha mudado de forma, mas não de espírito. A Ordem de Cristo demonstra que as cruzadas não terminaram simplesmente com a queda de Jerusalém ou Granada. Em Portugal, continuaram a navegar. E assim, os últimos monges guerreiros não morreram em campos de batalha medievais,
mas cruzaram oceanos, abriram rotas globais e marcaram o início de um mundo novo, com uma cruz vermelha desfraldada contra o vento. Para lá das grandes ordens que dominaram campos de batalha, coroas e oceanos, existiu um mundo menos visível, mas igualmente decisivo. Ordens mais pequenas, especializadas, nascidas de necessidades concretas e tragédias humanas específicas. Não buscaram impérios nem dinastias, mas deixaram uma marca profunda na história das cruzadas e da cristandade medieval. Quando se fala de ordens militares, a história costuma centrar-se em templários, hospitalários ou teutônicos. No entanto, o universo dos monges guerreiros foi muito mais amplo e diverso. Junto às grandes potências militares, existiram ordens menores, menos numerosas, mas fundamentais para compreender a complexidade do mundo cruzado. Uma das mais singulares foi a Ordem de São Lázaro. Ao contrário de outras ordens, São Lázaro nasceu para atender os leprosos, uma das doenças mais temidas e estigmatizadas da Idade Média. As suas origens remontam a um hospital de Jerusalém dedicado a quem sofria desta doença, excluídos da sociedade e condenados ao isolamento. O extraordinário é que a ordem não só cuidou dos doentes, mas chegou a militarizar-se. Alguns dos seus membros, inclusive afetados pela lepra, empunharam armas para defender hospitais e territórios. Combatiam sabendo que a sua esperança de vida era limitada. Neles, a ideia do sacrifício alcançou uma dimensão extrema. A Ordem de São Lázaro encarnou uma forma distinta de guerra santa. Lutar quando já não havia nada a perder. O seu legado não foi territorial nem político, mas profundamente humano. Outra ordem menor foi a Ordem de São Tomás de Acre, surgida em Inglaterra e ativa na Terra Santa. Embora de menor impacto militar, cumpriu funções defensivas e administrativas, especialmente nos últimos anos de presença cristã no Oriente. Representava o esforço de reinos específicos por manter influência nas cruzadas mediante ordens próprias. Também existiram ordens locais, efêmeras ou regionais, criadas para defender um castelo concreto, uma rota comercial ou uma fronteira específica. Algumas desapareceram rapidamente. Outras foram absorvidas por ordens maiores. Muitas mal deixaram registros detalhados, mas a sua existência demonstra até que ponto a Guerra Santa impregnou toda a sua estrutura medieval. Estas ordens menores revelam uma verdade-chave. As cruzadas não foram um fenômeno uniforme. Foram um mosaico de interesses, necessidades e respostas. Não todos os monges guerreiros aspiraram ao poder. Alguns só buscaram proteger, cuidar ou resistir durante um breve momento histórico. No seu conjunto, estas ordens completam o retrato de uma época onde a fé, a doença, a guerra e a esperança conviveram de forma inseparável. As ordens militares não foram uma anomalia da história medieval, foram a sua consequência lógica. Nasceram num mundo onde a fé definia a identidade, a guerra era constante e a sobrevivência dependia de estruturas capazes de organizar violência, recursos e crenças. Monges que combatiam, cavaleiros que rezavam, banqueiros com votos de pobreza, exploradores com cruzes nas velas. Tudo isso coexistiu porque a Idade Média o exigia. Algumas ordens caíram envoltas em fogo e conspirações. Outras transformaram-se em instituições do Estado. Algumas sobreviveram até aos nossos dias convertidas em organizações humanitárias. Mas todas partilharam uma mesma raiz, a convicção de que a fé podia e devia defender-se com ações concretas. Através de templários, hospitalários, teutônicos, ordens ibéricas e herdeiras do templo, vimos como o ideal do monge guerreiro evoluiu. Da defesa de peregrinos à criação de bancos,
De castelos na Terra Santa a impérios marítimos. Da espada ao leme. As ordens militares não só lutaram batalhas, moldaram a Europa. Influenciaram a política, a economia, a exploração e a formação dos estados modernos. Compreendê-las é compreender como a religião e o poder caminharam juntos durante séculos. Hoje, o seu legado continua vivo. Em símbolos, em mitos, em instituições e em perguntas incômodas sobre até onde pode chegar uma causa quando se crê absoluta. Esta não é apenas a história de monges guerreiros. É a história de como a fé mudou o mundo, empunhando uma espada. Se te interessa este tipo de narrativas históricas profundas, podes descarregar o guião completo e outras narrativas como esta no link do vídeo, para as desfrutares tranquilamente, sem interrupções nem anúncios. Obrigado por nos acompanhares até o final deste documentário. Se gostaste deste conteúdo, subscreve o canal, deixa o teu like e partilha este vídeo com quem desfruta da história contada com rigor e profundidade. O teu apoio permite que continuemos a criar documentários como este. Vemo-nos na próxima história.